Parece que a Igreja Católica finalmente acordou e está disposta agora a lutar contra esse esquerdismo que há muito tempo vem se filtrando dentro da estrutura da Igreja Católica. E eu falo isso como um católico. Por muito tempo, a impressão que as pessoas têm é que apenas os evangélicos é que estão dispostos a realmente lutar pelos nossos valores, princípios, pela família, pela verdade. É uma impressão que a gente tem, que o evangélico é aquele que vai para a batalha, que vai para a guerra, que o católico fica quietinho no canto dele. Nós temos visto aí que na Igreja Católica, o esquerdismo, principalmente por causa da teologia da libertação, se apoderou de muitas igrejas, de muitas regiões, de bispos, padres de esquerda. Aqui em Goiás mesmo, em Trindade, teve um padre que teve, me desculpa, a cara de pau de sair em defesa do Maduro. Graças a Deus ele foi vaiado pela maioria dos católicos que estavam ali presentes na missa e depois a igreja teve que vir pedir desculpa. Mas por que eu estou falando isso? Em maio do ano passado, foi trocado o Papa. Um novo Papa foi nomeado. Esse Papa é o Leão XIV. Esse Papa é dos Estados Unidos. Acho que foi a primeira vez, né, que tem um Papa dos Estados Unidos. E ele está fazendo um trabalho diferenciado. Parece que a igreja acordou. Vou te mostrar agora um trecho dele numa missa, né, ontem. It cannot be overlooked that the persecution of Christians remains one of the most widespread human rights crises today, affecting over 380 million believers worldwide. They suffer high or extreme levels of discrimination, violence and oppression because of their faith. Há quanto tempo eu não vi um Papa falar uma coisa óbvia? Os cristãos são hoje os mais perseguidos do mundo. Tanto católico quanto evangélico, protestante, não importa, crente, são os mais perseguidos do mundo. E não são maioria, são minoria hoje, tá? E nós somos os mais perseguidos do mundo. Nigéria está tendo uma espécie de genocídio, que a imprensa brasileira finge que não está acontecendo. Na China, eles são perseguidos. Na região dominada pelo islamismo, não precisa nem falar nada. Na Nicarágua, são perseguidos. Na Venezuela, foram perseguidos. E aí nós temos um Papa falando a coisa mais óbvia, Papa Leão XIV. Calma que isso aqui foi uma das falas dele. Esta outra me chamou muito, muito mais a atenção. E é um sinal de que a igreja está acordando e finalmente está saindo em defesa da verdade e dos cristãos. O Ministério da Previdência, não, portanto... esse não. Esse aqui, ó. It is painful to see how, especially in the West, the space for genuine freedom of expression is rapidly shrinking. At the same time, a new Orwellian-style language is developing, which, in an attempt to be increasingly inclusive, ends up excluding those who do not conform to the ideologies that are fueling it. Esse é um discurso contra a esquerda. Há quanto tempo eu não via a Igreja Católica fazer um discurso contra a ideologia esquerdista? Porque é isso, quando ele usou o termo orwelliano, que é o George Orwell, do livro 1984, que tem aquela questão de a mentira se torna verdade, 2 mais 2 igual a 5. Cara, esse discurso, esse trecho aqui, para mim, por isso que eu vi esse recorte no Twitter, esse trecho mostra que a igreja acordou. It is painful to see how, especially in the West, the space for genuine freedom of expression is rapidly shrinking. Tudo em nome da democracia, tá? E contra o discurso de ódio. At the same time, a new Orwellian-style language is developing, which, in an attempt to be increasingly inclusive, ends up excluding those who do not conform to the ideologies that are fueling it. Parabéns, Papa Leão XIV. Parabéns por ter falado algo que nós estamos falando há tanto tempo. Os cristãos estão sendo censurados, perseguidos. Nós estamos vivendo a ficção de 1984. Ela deixou de ser ficção e passou a ser verdade. E é bom, como nos alivia ouvir o Papa falando o óbvio. E quem são essas pessoas que estão diminuindo a liberdade de expressão no mundo? Não é a direita, não é o cristão, é justamente aqueles que odeiam os cristãos. O que nós estamos vendo é justamente a esquerda e as ditaduras da esquerda e a ideologia esquerdista lutando para censurar, para calar a boca e para financiar aqueles que perseguem os cristãos. Sempre foi a esquerda. E ouvir isso do líder maior da Igreja Católica é tão satisfatório, porque a minha frustração era a gente só via líderes e pastores e bispos das igrejas evangélicas falando isso.
sempre sendo perseguidos. E agora ouvir isso do Papa, vocês não fazem ideia o tanto que isso é bom. Apesar de ser católico, eu estava há um tempo já muito decepcionado com o fato de não ver a igreja defendendo os cristãos mais, os católicos. E esses dois trechos da fala do Papa Leão XIV, para mim, aparenta ser uma virada de página. Eu espero que seja. Sinceramente, eu espero que seja. O que não dá mais. Eu nunca vou esquecer aquela imagem do Papa recebendo uma cruz, que era uma foice e um martelo do Maduro, gente. Olha o buraco que a gente chegou. A maioria dos católicos no Brasil votam na esquerda. A teologia da libertação se apoderou dessa igreja. Então, se você tem um padre que defende a esquerda, não vá para essa missa. Escolha os padres que defendam os nossos valores e princípios, que querendo ou não, você pode odiar a política, tá? Mas estão na direita, estão nos conservadores, não com a esquerda. A esquerda quer a sua extinção. Se você achou que o contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master foi o ponto mais baixo, mais podre da história do STF, então se prepare, porque acabou de sair uma informação tão escandalosa quanto essa. Bom, vamos voltar um tempo. Foi muito estranho o desespero do advogado do Vorcaro em pedir, implorar para que a investigação ficasse nas mãos do Dias Toffoli. Por que não pedir para que ficasse nas mãos do Alexandre de Moraes? Afinal de contas, Alexandre de Moraes é casado com a mulher que eles estavam pagando 3,6 milhões de reais por mês, num contrato muito estranho, sem escopo definido e com uma prioridade de que mesmo que o banco esteja quebrando, o pagamento para Viviane tem que ser feito. Mas o que a gente viu foi uma ação imediata do Dias Toffoli de puxar para si toda essa investigação, blindar todo mundo, impedir novas diligências, ter certeza, se certificar de que tudo fique no gabinete dele, retirar as provas que estavam na CPMI do INSS, porque também o Banco Master estava envolvido naquilo, isso gerou um outro escândalo. Então ficou muito estranho. Por que o Dias Toffoli fez tudo isso? Qual é a proximidade, qual é a ligação do Dias Toffoli com esse escândalo e com todo esse dinheiro aí do Banco Master? Tanto é que quando surge essa suspeita de que o Banco Master estava pagando influenciadores para atacar o Banco Central, o advogado do Vorcaro manda uma carta direta para o Dias Toffoli antes mesmo de ser provocado. Beleza, por quê? Olha a matéria que acabou de sair. Gente, acabaram com o nosso STF. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no Banco Master. Fundo que investiu em empresas de familiares do ministro era administrado por gestora investigada e foi cotista em teia de fundos na mira do Banco Central. Pera aí. Então agora você está querendo me dizer que esses fundos aí do Banco Master investiram em empresas do irmão, vou voltar aqui, tá aqui, ó, do irmão do Dias Toffoli, outro irmão do Dias Toffoli e o primo do Dias Toffoli? Isso é sério. Isso aqui, meu amigo, na minha opinião, aqui nós temos três familiares. No caso do Moraes, é a esposa. Aqui nós temos os dois irmãos do Toffoli, mais o primo do Toffoli envolvido no esquema. E aí, tem mais uma coisa. Aqui. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlin foi um dos cotistas do RWM Plus, que por sua vez também recebeu investimentos de fundos ligados à Maia 95, em um dos 6 apontados do Banco Central. Como integrantes da suspeita teia de fraudes de banco de Daniel Vorcaro, o fundo Arlin em si não é alvo da investigação. A Arlin e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG. A REAG é aquela que recebeu busca e apreensão por estar ligada com o PCC. Vocês estão entendendo a gravidade disso daqui? A administradora da Arlin, que foi uma das que financiou e investiu nas empresas do irmão do Toffoli, ela também era administrada fundos do Vorcaro e ela está no carbono oculto por lavar dinheiro da PCC. A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum empecilho para a sua condução do caso. Mas o ministro não respondeu até a publicação da reportagem. E parentes do ministro também não se manifestaram.
Com apenas um cotista, Arlim foi encerrado no fim do ano passado, de acordo com o balanço de 2005, ele tinha apenas 4 investimentos em 2 empresas ligadas à família Toffoli, Tayaya e DGEP. E em uma hold que não aparece nas bases de dados. Eu falei, cara, tá tudo se desvendando agora. Tá tudo se desvendando. E aí, esse pessoal está sendo investigado por Dias Toffoli. O Dias Toffoli tinha que imediatamente se declarar suspeito. Ele está investigando um banco e fundos que investiram na empresa da sua família. Já não basta Flávio Dino estar investigando a corrupção do consórcio do Nordeste, que comprou respiradores que nunca chegaram de uma loja de maconha. E ele era um governador envolvido no Banco do Nordeste. Preste atenção nisso. Flávio Dino, ele está investigando um caso no qual ele é o suspeito de praticar corrupção. Aí você acha que não tem como piorar. Tem, gente. Não é só a esposa do Moraes, agora é a família do Dias Toffoli. Gente, a nossa Suprema Corte foi sequestrada. Quando é que o Brasil vai entender isso? A nossa Suprema Corte foi sequestrada. E a partir disso nós estamos vendo a deteriorização, o esfacelamento da nossa democracia. Eles estão se protegendo, eles não estão protegendo a democracia, eles estão se protegendo e vão destruir e prender todos aqueles que representam um risco a essa estrutura corrupta que foi criada. Meu Deus, isso aqui... calma que tem mais essa. Acabou de sair na Folha de São Paulo. Como prosperam parentes de ministros do STF? Presta atenção nisso aqui. Levantamento mostra que familiares dos magistrados que são advogados multiplicam casos nas altas cortes. É difícil afastar a ideia de que quem contrata advogado parente de ministro mira não só o bom serviço, mas a influência do magistrado. Olha isso daqui, cara. Aqui você vê que o jornalista tem até medo de fazer uma acusação, mas fica difícil afastar, né? Que não tem alguma influência. Vamos lá. No agregado, as ações de parentes saltaram de 80 para 170 no STF. E de 208 para 1.394 no STJ, que agora saiu a Malu Gaspar com a bomba falando de venda de sentenças no STJ. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares dos magistrados. Meu Deus do céu! Como que a gente chegou nesse buraco? O problema não é novo e já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário dos luxuosos eventos jurídicos do exterior, né, que é o caso do Banco Master, pagando palestra, pagando jantar. Todas essas palestras, todos esses leads, todos esses eventos que os nossos ministros vão para fora, sempre quem financia são instituições que estão sendo julgadas por eles ou que estão cometendo algum crime, já estão se preparando, já se blindando, caso sejam julgadas por eles. Mas a democracia está pungente, tá? A nossa Suprema Corte resgatou a democracia. Me desculpem, como que nós deixamos o Brasil chegar nesse buraco? Eu te falo como. Não, eu estou fazendo essa pergunta, mas ela é retórica, eu sei. Nós temos um Senado acovardado. Uma minoria, talvez 20 senadores ali realmente de direita que lutam pela verdade, estão dispostos a sacrificar. Mas apenas o Senado pode botar um ponto final nisso. O que nós temos hoje é uma instituição que foi sequestrada por pessoas que não têm as menores intenções republicanas. E que não só isso, como se não bastassem praticarem atos suspeitos, dão um jeito de dizer que tudo que é falado contra eles é discurso de ódio, ataque às instituições. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por ter feito essas perguntas que agora a Folha de São Paulo está fazendo? Alan dos Santos falava exatamente isso. E agora está lá com mandato de prisão, tendo que morar nos Estados Unidos. Até quando isso vai ficar assim? Eu só vejo um caminho. Maioria no Senado. A pergunta é, eles sabem que com a maioria no Senado eles serão... a democracia será resgatada. Aí vai a pergunta, eles vão permitir que a gente faça a maioria no Senado ou vão ter que prender todos nós?